Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos discutir os ídolos da tribo, ou a discussão sobre eles em Francis Bacon. Né? E como vocês se lembram, são de quatro gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Ídolos da tribo, da caverna, do foro e do teatro. E hoje a ênfase é sobre o primeiro tipo, a primeira categoria, os ídolos da tribo. Falando sobre os ídolos em geral, a formação de noções e axiomas pela verdadeira indução é sem dúvida o remédio apropriado para afastar e repelir os ídolos. Ou seja, os ídolos, isso é o termo em Bacon para os nossos preconceitos. Preconceitos que são desafios ou problemas, obstáculos na performance da filosofia verdadeira. Ou seja, para fazer filosofia é necessário repelir os nossos preconceitos. E na discussão é bem natural ouvir filosofia como ciência. E isso é por causa do fato que a concepção da filosofia em Bacon é, em aproximação, à nossa concepção de ciência. Ou seja, no processo de formar ou criar uma filosofia correta, Bacon estava criando ciência. Não só Bacon, não? Tiveram outros também, por exemplo, Descartes, Galileu, Newton e assim. Mas Bacon foi uma figura importante na Revolução Científica. A Revolução Científica foi uma revolução em filosofia, porque a diferença entre filosofia e ciência não foi reconhecida nessa época. A nossa ênfase hoje é sobre os ídolos da tribo, que estão fundados na própria natureza humana, na própria tribo ou espécie humana. Ou seja, a palavra tribo aqui se refere à nossa espécie, se refere à humanidade, não tribo em nenhum outro sentido. Por exemplo, um grupo de pessoas e um povo e assim, mas humanidade globalmente. A posição de Bacon aqui, hoje em dia, se chama nativismo. A doutrina de que conceitos, capacidades mentais e estruturas mentais são inatas e não adquiridas ou aprendidas. Ou seja, tem uma natureza humana inata. Isso é uma preposição na discussão dele dos ídolos da tribo. O ser humano não é simplesmente em nascimento papel branco, mas tem uma estrutura inata. Ou seja, nativismo é a negação do empirismo psicológico. Ou seja, na discussão dos ídolos da tribo, Bacon está rejeitando empirismo psicológico, que é a doutrina de que o conteúdo da mente do indivíduo é totalmente o resultado da moldagem pelo meio ambiente. O adjetivo psicológico é bem importante aqui, porque há mais do que um tipo de empirismo. E nós vamos discutir um outro tipo de empirismo, ou seja, empirismo epistêmico, mais tarde. Mas agora mesmo nós vamos focalizar sobre empirismo psicológico. É bem claro na discussão dos ídolos do tribo que Bacon foi um empirista psicológico. Porque ele acredita em uma natureza humana inata. Ele teve uma percepção negativa a isso, mas ele acreditou na existência dela. E para comparar ele com outros filósofos,
Considere isso. Em relação ao empirismo psicológico, Platão rejeitou, Aristóteles aceitou e Bacon rejeitou. Mas é muito importante saber que Platão e Bacon rejeitaram empirismo psicológico por razões completamente diferentes. Tá? De acordo com Platão, empirismo psicológico, empirismo é um termo relativamente novo, mas conceitualmente nós podemos discutir Platão em relação ao empirismo, conceitualmente, apesar do fato que ele não teve o termo. Tá? De acordo com Platão, empirismo psicológico é falso por causa das formas. Conhecimento genuíno, como você se lembra, conhecimento genuíno, segundo Platão, é conhecimento das formas, das ideias, usando outra tradução do termo. Uma pessoa só pode ter conhecimento das verdades eternais, ou seja, as definições reais, as definições eternas, as definições imutáveis e permanentes, ou seja, as formas. Isso é o meio que o intelecto pode adquirir conteúdo sem experiência, porque as formas não são empíricas. As formas existem além do espaço e além do tempo, e por isso não são observáveis. Então, Platão rejeitaria o empirismo psicológico. Mas a atitude em Aristóteles é diferente. Aristóteles concordou com Platão que as formas existem, as definições reais existem, definições eternas, verdades eternas existem. No entanto, de acordo com Aristóteles, as formas são empíricas, as formas existem em objetos observáveis. De acordo com Platão, a forma da árvore, exemplos biológicos são muito apropriados, eu acho. É mais fácil captar o ponto em consideração dos exemplos biológicos. A forma da árvore, de acordo com Platão, não é empírica. É verdade que a árvore, uma árvore específica, uma árvore particular, é empírica. Mas a árvore em si, a definição da árvore, isso existe além do tempo, além do espaço, e por isso não é empírica. A forma, ou seja, não é empírica. E o intelecto capta a forma simplesmente por meio de razão, e não por meio de observação. Isso foi a atitude de Platão. Mas, de acordo com Aristóteles, a árvore visível tem uma forma, mas a forma também é visível na árvore. E a forma entra ao intelecto, segundo Aristóteles, por meio de percepção. Então, de acordo com Aristóteles, todo o conteúdo da mente, todo o conteúdo do intelecto é o resultado de percepção. E por isso, Aristóteles aceitou o empirismo psicológico. A mente do indivíduo é completamente o resultado de moldagem pelo meio ambiente, ou seja, é o resultado da observação. Né? Não tem nenhum conteúdo inato, segundo Aristóteles. Bacon, como Platão, ele rejeitaria empirismo psicológico, mas por razões bem diferentes. Bacon não acreditou em formas. Ele rejeitou a existência de definições reais. Então, ele
rejeitou a teoria de formas em Platão e também ele rejeitou a teoria de formas em Aristóteles. Mas Bacon não foi um empirista psicológico por causa do fato que ele acreditou em tendências inatas. Mas as tendências inatas, de acordo com Bacon, não constituem conhecimento, como em Platão, mas constituem preconceitos, obstáculos contra conhecimento. Então, tem um conflito bem importante entre Platão e Aristóteles. Para Platão, nós temos conhecimento a priori, conhecimento não empírico. De acordo com Bacon, nós temos algo a priori, mas não é conhecimento. Nós temos preconceitos inatos, obstáculos contra conhecimento inatos. Mas isso também, apesar de um conflito bem dramático com Platão, isso também é uma rejeição do empirismo psicológico. Segundo Bacon, todas as percepções, tanto dos sentidos como da mente, guardam analogia com a natureza humana e não com o universo. Desculpa. Essa observação, superficialmente bem simples, isso marca um ponto de vista bem diferente do que o ponto de vista em Platão ou em Aristóteles. Bacon está negando que a mente do indivíduo é um microcosmo. Ele está negando que a mente do indivíduo é um espelho do universo. Nós achamos essa crença em Platão, por exemplo. A mente do indivíduo, a mente, tem uma estrutura em 3 partes. Isso é a forma também da sociedade e também a forma do universo. Segundo Platão, nós temos razão e nós temos paixões e temos apetites, né? Que correspondem aos 3 níveis da sociedade. Razão corresponde aos líderes filosóficos, aos filósofos, né? Que são os líderes da sociedade ideal. E embaixo deles nós achamos os guardiões, a polícia militar, okay? Que corresponde às paixões na alma. E embaixo deles achamos o resto da sociedade. Os mercadores e pessoas sem autoridade, que correspondem às apetites na alma, segundo Platão. Isso também é um espelho do universo. No universo, nós achamos o Criador, de acordo com o diálogo Timeu, não é? Nós achamos o Criador, ou seja, o demiurgo. O demiurgo é análogo à razão, ou seja, o filósofo rei na sociedade. Embaixo dele, achamos os deuses inferiores semelhantes a anjos. Eles correspondem à polícia militar na sociedade e às paixões na alma. E embaixo deles achamos matéria. Matéria corresponde às apetites na alma e os mercadores, vendedores na sociedade. Então, nós achamos uma forma, uma estrutura que é idêntica na alma, na sociedade e no universo. Isso foi uma ideia bem influencial na Idade Média, que a alma do indivíduo é um microcosmo, um espelho do universo, um macrocosmo, ou seja,
mas nós não achamos isso em Bacon. Ele está negando isso. De acordo com Bacon, o intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas, e dessa forma as distorce e corrompe. Nós não achamos o microcosmo na alma humana, mas nós achamos uma distorção do universo. Naturalmente, é possível corrigir, mas naturalmente achamos uma distorção. Isso também é bem diferente do que a atitude de Aristóteles. Não somente Platão, mas Aristóteles também. Isso é uma rejeição da filosofia de Aristóteles, a teoria da percepção dele e a teoria do conhecimento dele. De acordo com Aristóteles, como vocês se lembram, conhecimento é possível por causa do fato que o intelecto do indivíduo humano pode adquirir a forma do objeto externo, por exemplo, uma árvore. Por meio de observações repetidas, o intelecto adquirir a forma da árvore pelos órgãos dos sentidos, ou seja, tem uma união, um tipo de identidade entre o intelecto e o objeto de conhecimento. Ou seja, o intelecto é um espelho do mundo externo. E Bacon está negando isso. Continuando. Segundo Bacon, o intelecto humano, mercê de suas peculiares propriedades, facilmente supõe maior ordem e regularidade nas coisas que de fato nelas se encontram. Ou seja, pessoas têm uma tendência de não acreditar em acidentes e não acreditar em mera coincidência. Pessoas, com frequência, acham que eles observam ou percebem padrões que em realidade não existem. E isso é um ídolo da turismo. Isso é um preconceito, uma tendência a erro em natureza humana. E isso é bem observável. Continuando um pouco. Desse modo, como na natureza existem muitas coisas singulares e cheias de disparidades, aquele imagina paralelismos, correspondências e relações que não existem. Eu vou dar um exemplo disso, que seria bem familiar a Bacon. A peste negra. Aqui está um papel da obra, o livro de crônicas, escrito por Hartmann Schedel no século XV, ou seja, a crônica de Nuremberg. Isso é um título alternativo para o livro. Isso foi como uma enciclopédia, uma história do mundo, não necessariamente confiável, porque contém muitos erros, mas um tipo de proto-enciclopédia, uma história do mundo no século XV. E aqui, nessa página do livro, nós vemos duas ilustrações. A segunda figuração de insetos verdes, isso é uma figuração de gafanhotos. Porque as ilustrações têm a ver com a peste negra. E a peste negra foi parcialmente culpada por gafanhotos. E Schedel, ele repete isso, que os gafanhotos foram um fator na peste negra. Mas também, isso inclui Schedel, mas também a peste negra era culpada pelos judeus,
que, de acordo com conjecturas paranoicas, estavam envenenando poços. Isso é um exemplo da tendência de perceber ou pensar que estamos percebendo padrões que realmente não existem. Porque, em realidade, os judeus não fizeram isso. Né? Isso foi uma conjectura paranoica, uma teoria de conspiração, ou seja, uma teoria de conspiração. Mas foi bem difícil acreditar que a peste negra pôde ocorrer sem intencionalidade, sem uma finalidade malvada, né, de pessoas malvadas. Né? E na ilustração superior, vemos os judeus sendo queimados como punição por esse crime imaginário. Né? Isso é uma ilustração do ponto em Bacon. Pessoas são vítimas de preguiça. Ou não simplesmente preguiça. Isso é um outro tópico de fato. Mas é difícil acreditar que alguma coisa bem grande, que envolve muita sofrência, pode ser simplesmente uma coincidência. Tem uma tendência de acreditar em teorias de conspiração, né? E reações à peste negra ilustram isso. Né? Infelizmente, é um exemplo não agradável, eu sei, e eu sinto muito. Mas isso ilustra um ídolo da tribo, uma tendência de acreditar, uma tendência inata em natureza humana, em acreditar em mais padrões de que atualmente ou realmente existem. Né? O exemplo em Bacon é um exemplo mais filosófico. Né? Daí, do mesmo modo, a introdução do elemento fogo como sua órbita para constituir a quaderna com os outros três elementos que os sentidos apreendem. Isso é uma referência à filosofia aristotélica. Os seguidores de Aristóteles acreditaram em esferas. O universo consiste em esferas, segundo ele. E o centro do universo consiste em terra, e ao redor disso é uma esfera de água, e ao redor disso é uma esfera de ar. E mais ou menos isso é observável, porque nós podemos observar terra, água e ar, não é? Mas ao redor da esfera de ar, supostamente, existe uma esfera de fogo. Por quê? Porque tem pelo menos 4 elementos e nós precisamos uma esfera para fogo. Então, isso ilustra uma tendência de pensar que nós estamos percebendo mais ordem e padrão na natureza do que realmente percebemos. E tem uma ilustração disso também do livro de Crônicas de Shedel. Aqui está uma figuração da criação e nós podemos ver 5 esferas de fato. A esfera de terra, uma esfera de água, a esfera do ar, ou uma esfera de fogo, e ao redor disso, uma esfera de quintessência, o quinto elemento, quintessência. Os corpos celestiais supostamente consistem em quintessência, o quinto elemento. Isso incluiria a lua, ou seja, a lua consiste em quintessência. Mas nós não observamos uma esfera de fogo. Mas os seguidores de Aristóteles
tem uma tendência de acreditar em uma esfera de fogo. Por quê? Porque tem uma tendência de pensar que tem mais ordem do universo do que nós realmente percebemos. É um preconceito. O intelecto humano, quando assente em uma convicção, ou por já bem aceita e acreditada, ou porque o agrada, tudo arrasta para seu apoio e acordo. Ou seja, pessoas, isso é um momento em qual a preguiça se torna relevante. Tem uma tendência para conservadorismo em pessoas, de acordo com Bacon. Uma tendência para conservadorismo. E nós temos uma tendência para conservadorismo por causa da preguiça. É mais fácil continuar acreditando nas mesmas coisas, em vez de considerar a possibilidade que nós estamos em erro e revisar as nossas crenças. Né? Porque isso requeria investigação e trabalho. E é mais fácil simplesmente acreditar nas mesmas coisas. E por isso tem uma tendência de perceber confirmações aparentes ou confirmações superficiais e não perceber refutações, falsificações das nossas opiniões. Né? Segundo Bacon, essa é a base de praticamente toda superstição. Trata-se de astrologia, interpretação de sonhos, augúrios e quitais. Encantados os homens com tal sorte de quimeras, marcam os eventos em que a predição se cumpre. Quando falha, o que é bem mais frequente, negligenciam-nos e passam adiante. Bem, isso é conservadorismo, e conservadorismo é resultado de preguiça. E evidentemente tem uma tendência inata à preguiça entre humanos. E desenvolvendo o mesmo ponto, o intelecto humano tem o erro peculiar e perpétuo de mais se mover e excitar pelos eventos afirmativos que pelos negativos. Okay. Progredindo ao próximo ponto. As causas finais. É um tópico bem importante. As causas finais, que claramente derivam da natureza do homem e não do universo. Aí está mais uma fonte que por mil maneiras concorre para a corrupção da filosofia. Tá, então, o que é isso, as causas finais? Causalidade final é um conceito em Aristóteles, especificamente um tipo de explicação. Na tentativa de explicar eventos e estruturas e organismos e assim na natureza, com frequência é necessário apelar às causas finais. De acordo com Aristóteles, isso não é o seu tipo de explicação em filosofia. Não é o seu tipo. Tem outros tipos de explicação também. Mas causalidade final é um tipo bem importante e prominente de explicação da natureza em Aristóteles. Ou seja, uma causa final é uma finalidade. É muito fácil explicar isso em português. É mais difícil em inglês, porque a palavra finality em inglês é não é bem conhecida, mas em português a palavra finalidade é bem familiar. Então é mais fácil explicar este conceito. Uma causa final é uma finalidade natural, uma finalidade em natureza. Quando um organismo cresce, a forma adulta é a causa final
que explica o crescimento. O crescimento ocorre por causa da meta da forma adulta. Ou seja, o crescimento ocorre por causa da causa final. Isso é um exemplo da explicação em termos de causas finais. E também um aspecto de um organismo pode existir para um outro organismo. Por exemplo, as frutas da árvore. Para explicar por que uma árvore ter frutas, uma parte da explicação é um apelo aos outros organismos, os animais. Os animais comem as frutas para nutrição. Isso também é uma causa final. A nutrição dos animais explica, pelo menos parcialmente, explica a presença das frutas na árvore. Então, isso também é um exemplo de causalidade final, segundo Aristóteles. E em Aristóteles, a ideia de causalidade final é uma fonte do valor. Nós podemos entender valores morais e valores mais globalmente em termos de causalidade final. Okay? Considere, mais uma vez, o protrético de Aristóteles, em qual ele diz: tudo o que vem a ser, de acordo com a natureza, de qualquer modo, vem a ser bem, visto que o que é antinatural é inútil, e um vir natural vem a ser por causa de alguma coisa. Ou seja, segundo Aristóteles, a ideia de causalidade final é uma fonte legítima de julgamento moral. Atos morais e motivações morais são em concordância à natureza. E atos imorais e motivações imorais são contra a natureza. Então, a teoria de causalidade final em Aristóteles é também uma teoria de moralidade. Então, Aristóteles está tentando entender moralidade em termos filosóficos. E filosofia, para Aristóteles, inclui biologia. Então, ele tentou entender moralidade em termos de biologia. E natureza mais globalmente. E essa atitude foi uma influência muito grande na história, na cultura de Europa. Por exemplo, e também o Testamento Novo. Considere isso. A epístola de Paulo, apóstolo aos Romanos. Aqui está uma seção da epístola de Paulo, em tradução latina. E aproximadamente no meio ou centro da imagem se acha o sintagma latino: qui est contra naturam. Qui est contra naturam. Ou seja, em português, o que é contra a natureza. Aqui ele está discutindo homossexualidade e ele está condenando homossexualidade. A um grau, isso é semelhante ao Testamento Antigo, porque se acha condenações contra a homossexualidade no Testamento Antigo também. Mas note que no Testamento Antigo não tem referências à natureza nessas condenações. Mas aqui, no Testamento Novo, nós achamos
uma referência à natureza. Supostamente, no pensamento de Paulo, homossexualidade é imoral porque é contra a natureza. Est contra naturam. Isso ilustra a influência da filosofia grega. Apesar do fato que culturalmente teve muita tolerância à homossexualidade entre os gregos, a ideia que nós podemos apelar à natureza em decidir se ato ou tendência é moral ou é crime moral, essa ideia tem origens em pensamento grego. E nós podemos perceber aqui a influência da filosofia grega em Paulo. E quando Bacon rejeitou a ideia de causalidade final, ele está implicando que moralidade não tem nada a ver com filosofia. E moralidade, ou seja, moralidade não tem nada a ver com ciência. Moralidade tem a ver com religião só. E tem uma separação entre religião e filosofia em Bacon. Ou seja, uma separação entre religião e ciência. Isso foi o começo da ideia que nós não podemos entender moralidade em termos de causas finais, mas também isso foi o começo da ideia que o universo é um tipo de máquina, ou é como uma máquina. Com frequência se usa que durante a Revolução Científica nós encontramos pela primeira vez a ideia que o universo é simplesmente uma máquina. O que isso significa? Tem mais do que uma interpretação, mas a ideia central, pelo menos na minha opinião, a ideia central é a rejeição da causalidade final. Sem causalidade final, nós não podemos achar uma meta ou finalidade na natureza, em filosofia ou em ciência. E isso é significância em dizer que, de acordo com as ciências, de acordo com a imagem da natureza em ciência, o universo é uma máquina. Isso significa que o universo não tem finalidades, em contraste com a visão de Platão e Aristóteles. Ok, progredindo ao próximo ponto. Citando Bacon, mais uma vez, o intelecto humano não é luz pura. Isso é a tradução do latim no seu PDF do livro de Bacon. O original de Novo Morganum foi em latim, não em inglês. E o sintagma em questão aqui é lumen siccum, que literalmente significa luz seca. E de fato, provavelmente luz seca é uma tradução melhor. Bacon está dizendo que o intelecto humano não é luz seca. Isso significa que o intelecto humano não é objetivo, mas tem inerentemente ou intrinsecamente preconceitos. E também, provavelmente, isso é uma referência ao filósofo Heráclito, que disse: seca, seca a terra, uma luz seca. Vocês se lembram que, de acordo com Bacon,
os filósofos melhores na antiguidade são os menos conhecidos. Filósofos como Heráclito e Demócrito. E os filósofos piores na Grécia Antiga, por exemplo, Platão e Aristóteles, e também Plotino, Jámblico, assim. Os filósofos piores na Antiguidade são os mais famosos. Isso é uma tragédia, porque os filósofos menos conhecidos são melhores. Isso incluiria Heráclito. Então, provavelmente, o sintagma lumen siccum se refere a Heráclito, porque Heráclito disse que seca, seca a terra uma luz seca. O que isso significa? Citando ele mais uma vez, brilho alma seca, a mais sábia e melhor. Ou seja, a alma deve ser seca, de acordo com Heráclito, porque isso é a alma razoável, a alma racional. Mas isso não é natural, de acordo com Heráclito. Tem uma tendência para ignorância, e nós devemos combater essa tendência. E Bacon concordaria. Citando a passagem completa em Bacon, o intelecto humano não é luz pura, ou seja, luz seca, pois recebe influência da vontade e dos afetos, de onde se pode gerar a ciência que se quer, pois o homem se inclina a ter por verdade o que prefere. Ou seja, nós temos uma tendência de perceber afirmações dos nossos preconceitos e não refutações, por causa da nossa preguiça. Em vista disso, rejeita as dificuldades, levado pela impaciência da investigação. Bacon aqui está dizendo que tem uma tendência à preguiça em natureza humana. E isso é a fonte do nosso conservadorismo. E é possível perceber isso facilmente em Aristóteles, que é um grande inimigo para Bacon. Tornando a protráptico, Aristóteles diz que os filósofos não precisam de ferramentas, nem de lugares especiais para o seu trabalho produtivo. Por quê? Porque, segundo ele, filosofia é fácil. Não requer telescópios, microscópios. Não requer laboratórios. Né? Requer observações casuais, observações fáceis, e simplesmente pensamento, reflexões sobre essas observações. Nós podemos entender a natureza de um organismo ou uma espécie de organismo por meio de observações repetidas dele. Citando Aristóteles, mais uma vez. O fato de que os filósofos, apesar de terem passado pouco tempo, passaram as outras habilidades em sua precisão, como eles dando muito dela e eles próprios, e como eles não recebendo nenhum pagamento das pessoas, com as quais eles poderiam ter trabalhado tão intensamente, parece-me um sinal da facilidade que existe na filosofia. Assim, é bem fácil, não é? Isso ilustra o fato que a concepção da filosofia em Aristóteles não foi a concepção bem científica. Filosofia para ele não foi ciência para nós. Isso é por causa do fato que a nossa concepção de ciência é bem influenciada por Francis Bacon,
e não Aristóteles. E também isso ilustra a diferença entre Aristóteles e Heráclito. Citando Heráclito, os homens cavam toneladas de terra para encontrar uma onça de ouro. Isso indica que filosofia é muito difícil para Heráclito. A atitude dele foi completamente oposta da atitude de Aristóteles. Filosofia é dura, envolve muitos obstáculos. Isso é bem semelhante a Bacon. Tem muitos obstáculos contra a prática de filosofia. É difícil removê-los. Natureza ama ocultar-se. Então, é difícil descobrir natureza. Isso foi a atitude de Heráclito, bem diferente do que a atitude em Aristóteles. Aristóteles acreditou que o indivíduo pode entender a forma ou natureza de uma espécie simplesmente por meio de observações repetidas. Nós observamos um cisne que é branco. E nós observamos um outro cisne que é branco. E um terceiro cisne que é branco. E assim. Um cisne branco, depois um cisne branco, depois de um cisne branco, etc. E eventualmente a pessoa conclui que todo cisne é branco. Isso é o método de Aristóteles. Porque eventualmente a pessoa absorva a forma de cisne no seu intelecto. E quando isso ocorre, a pessoa sabe que ser branco é parte da natureza do cisne. Isso é baseado em observação, mas não é científico. Por causa, de fato, eventualmente, pessoas descobriram cisnes pretos em Austrália. Então, nós não descobrimos os segredos da natureza por meio de observações casuais e categorizações, como em Aristóteles. Isso não é genuinamente científico. A atitude de Bacon foi mais semelhante à atitude de Heráclito. Ele observou: escapam aos homens todas as operações dos espíritos latentes nos corpos sensíveis. Isso é semelhante à observação de Heráclito, de que natureza ama ocultar-se. Então, a investigação da natureza é difícil e requer muito trabalho. Os homens cavam toneladas de terra para encontrar uma onça de ouro. Essa atitude de Heráclito e Bacon, isso é a inspiração, ou a base, o fundamento para a doutrina de reducionismo, que é a doutrina de que fenômenos complexos podem ser reduzidos a fenômenos menos complexos. E reducionismo foi muito importante na Revolução Científica. A negação de reducionismo é holismo, a doutrina de que o todo é maior que a soma das partes dele. E holismo foi implícito na teoria de formas em Platão e na teoria de formas em Aristóteles. Segundo eles, Platão e Aristóteles, o intelecto capta a forma inteira em filosofia. Em praticar filosofia, o método filosófico,
o intelecto capta a forma inteira, a forma como uma totalidade. Não envolve a divisão do organismo em partes pequenas. Mas Bacon rejeita o holismo e endorça reducionismo. Citando Bacon, mas é melhor dividir em partes natureza que traduzi-la em abstrações. Ou seja, para entender natureza, não é uma boa ideia assumir que tem formas que nós podemos captar ou a priori ou por meio de observações casuais. Mas é melhor pensar que é necessário dividir em partes a natureza. Dividir em partes o organismo, por exemplo. Assim procedeu a escola de Demócrito, que mais que os outros penetrou os segredos da natureza. Demócrito, como Heráclito, ele foi filósofo pré-socrático. Pré-socrático, que de fato pré-socrático realmente significa pré-platônico. De fato, Demócrito foi mais jovem do que Sócrates. Então, os filósofos pré-socráticos, incluindo Demócrito, foram filósofos pré-platônicos. Demócrito, como Heráclito, foi filósofo pré-platônico, ou seja, pré-socrático. E de acordo com Bacon, Demócrito foi filósofo muito bom, como Heráclito. Ele foi bom filósofo por causa do reducionismo dele. Platão e Aristóteles foram filósofos ruins por causa do reducionismo deles. Considere isso. O padre de casa de Salomão em Nova Atlântida, ou seja, o padre de uma sociedade de pesquisa científica ou pesquisa filosófica, usando a terminologia de Bacon. Temos ainda parques e cercados de todos os tipos para animais e pássaros, que não servem somente pela beleza ou raridade, mas também para experimentos de dissecação, pelos quais procuramos esclarecer tudo o que pode ser feito no corpo humano. Ou seja, dissecação e viviseção foram bem importantes na Revolução Científica. Isso foi uma ilustração do reducionismo da Revolução Científica, em contraste do holismo da Idade Média, que foi o resultado da influência de Aristóteles na Idade Média. Considere isso também. Em Novo Morgano. Permanecem igualmente desconhecidas as mudanças mais sutis de forma das partes das coisas mais grossas. O vulgo só chamar a isso de alteração, quando na verdade se trata de translação em espaços mínimos. Então, como Demócrito, Bacon acreditou em movimentos micros, movimentos microscópios. Eles não tiveram microscópios na época de Demócrito, mas isso não importa, porque Demócrito, como Heráclito, eles acreditaram em mudanças e movimentos sutis demais para observação normal. Então, todo mundo está em uma condição de mudança constante e movimento constante, segundo Heráclito e Demócrito. E Bacon concorda com isso. E para isso, para adquirir conhecimento e conhecimento dos movimentos micros ou microscópios, é necessário analisar objeto, o organismo, por exemplo, em partes pequenas e minúsculas. Isso é reducionismo.
até que fatos como os dois que indicamos não sejam investigados e esclarecidos. Nenhuma grande obra poderá ser empreendida na natureza. O intelecto humano, por sua própria natureza, tende ao abstrato e aquilo que flui permanente lhe parece. Então, filósofos, os seguidores de Aristóteles, por exemplo, e platonistas, têm uma tendência de abstração, de pensar que formas abstratas, definições reais, são as coisas com a mais realidade. Mas, de fato, isso seria verdades eternais, não é? As formas seriam as verdades eternais. E nós temos uma tendência em acreditar em verdades eternais, mas isso é por causa dos nossos preconceitos inatos. Em realidade, tudo está em fluxo o tempo todo. Citando Heráclito, não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. As que entram nos mesmos rios afluem outras e outras águas. Isso para Heráclito, isso é uma ilustração para toda a realidade. Sempre tem movimento, mesmo quando não é imediatamente visível. Bacon concordaria, e para descobrir os movimentos é necessário reduzir o todo, o organismo, às partes minúsculas. Mas as ideias de Heráclito na antiguidade encontraram muita oposição em Platão e também Aristóteles, porque eles acreditaram em verdades eternais, não é? Citando Platão, do diálogo Teoteto, sobre os seguidores de Heráclito, põem o máximo empenho em não deixarem que algo se estabilize nos seus discursos, nem em suas próprias almas. Pelo receio, segundo penso, de que já será alguma coisa estacionária, que é o que eles mais combatem e se esforçam por expulsar de toda a parte. Então, os seguidores de Heráclito foram considerados bem loucos por Platão. Mas citando Bacon, as formas são simples ficções do espírito humano, ou seja, as formas de Platão e Aristóteles. As formas são simples ficções do espírito humano, a não ser que designemos por formas as próprias leis do ato. Então, Bacon acreditou em leis da natureza. Ele acreditou nas leis, que é um conceito bem importante na revolução científica. Nós deveríamos descobrir as leis da natureza. Mas ele não acreditou em definições reais. Considere isso. Né? O Padre de Casa de Salomão, essa sociedade de pesquisa científica em Nova Atlântida, temos também meios de fazer nascer diversas plantas sem sementes, tal somente pela mistura de terras e igualmente de criar diversas plantas novas, diferentes das comuns, e ainda de transformar árvores e plantas em uma espécie diferente. Ou seja, a tecnologia na ilha de Ben Salem, na sociedade ideal e tecnológica, na imaginação de Francis Bacon, a tecnologia aqui ignora a ideia que as espécies têm naturezas fixas, ou seja, definições reais. As espécies não correspondem às formas eternas. As espécies são mutáveis.
E apesar do fato que aqui nós estamos no século XVII, isso foi um insight bem importante em biologia evolucionária que começou no século XIX, na pesquisa de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Mas, do ponto de vista de Platão e Aristóteles, isso seria impossível. Segundo eles, Platão e Aristóteles, as espécies correspondem às verdades eternais e por isso as espécies são imutáveis. Bacon não concorda. Para cumprir o percurso até os fatos remotos e heterogêneos, pelos quais os axiomas se provam como pelo fogo, a não ser que duras leis e violenta autoridade o imponham, mostro citar-lo inepto. Ou seja, é verdade que nós deveríamos eliminar os ídolos da mente antes de fazer filosofia verdadeira, ou seja, ciência. Mas, no mesmo tempo, é verdade, segundo Bacon, que a cura ideal, a cura melhor para os ídolos da mente é as duras leis, ou seja, uma lógica correta, um método correto. Isso é o novum organum. A nova lógica se substituiria para a lógica indutiva de Aristóteles. Isso seria o método correto para a filosofia. E isso é a origem da ideia de um método científico. Isso foi o primeiro passo no conceito de um método científico. Ou seja, os progressos filosóficos em Bacon eventualmente foram considerados progressos científicos por causa do fato que nossa concepção de filosofia mudou, começando no século XVII e continuando ao século XVIII. Nós achamos muitos progressos em filosofia, mas não em toda a área dela. E isso foi o começo da divisão entre filosofia e ciência, e a ideia de um método ou lógica para a filosofia, uma lógica correta para a filosofia, bem diferente do que o método de indução, lógica indutiva em Aristóteles. Isso foi o começo da ideia de um método científico e também a separação entre filosofia e ciência. E acho que isso é bastante para hoje. Okay? E eu vou discutir os ídolos da caverna para o próximo vídeo. Okay? Okay? So tenha um bom fim de semana. Okay? Tchau.